Olá pessoal, eu vou começar aqui a gravação de 4 questões da revisão, né, da segunda parte aí de estatística. Bom, essa primeira tabela aqui a gente vai utilizar ela para fazer a primeira probabilidade, que é a probabilidade simples, e depois a gente vai utilizar ela para fazer a probabilidade condicional. Bom, então ele começa aí contando aí para nós que foi entrevistado aí, né, 200 alunos de uma faculdade sobre o uso de transporte aí até a instituição. Aí a gente tem, né, que ele entrevistou então, tinha os tipos de transportes aí, era ônibus, carro, moto e bicicleta, e depois tinha aí mulheres, homens e o total. Bom, a letra A, então, pessoal, aqui nessa daqui, nesse primeiro aqui serão todos probabilidades simples, tá? Não é a probabilidade condicional. Então, na letra A ele fala assim, né, qual que é a probabilidade de escolher um aluno que utiliza ônibus? Então, ônibus, cadê? O total de ônibus tá aqui, né, 80, então a probabilidade, então, peraí. A probabilidade, então, vou colocar O, tá? De ônibus aí, então, são 80 alunos, dividido pelo total, que são 200 alunos. Aqui eu consigo cortar, 8 dividido por 20. Deixa eu ver aqui, deveria ter feito a conta antes, né? 0,4. 0,4 ou 40%. Isso. A letra B, ele fala qual que é a probabilidade de um aluno, de a gente escolher uma mulher. Então, qual que é a probabilidade de ser uma mulher? Então, a mulher, o total de mulheres está aqui, né? Ó, o total de mulheres, então, são 95 mulheres. Sempre, pessoal, aqui eu sempre tenho que dividir pelo total de possibilidades, dividido por 200. 95 dividido por 200, 95 dividido por 200 dá 0,475. 0,475, se eu for pensar aqui em porcentagem, seria 47,50%. Na letra C, ele pergunta assim para nós: qual que é a probabilidade de escolher um aluno que utiliza moto e seja homem? Então, tem que ser moto e também tem que ser homem. Aí, pessoal, a gente tem que achar aqui, né? Ó, então, eu tenho que ir na linha aqui da moto e na linha do homem. Moto e homem, eu tenho 20 pessoas. Então, a probabilidade de ser, então, moto. Então, é a intersecção, né? Moto e homem. Então, são 20 dividido por 200. 20 dividido por 200 vai ser... 20 dividido por 200. 0,1. 0,1 ou 10%. Na letra D, ele pergunta assim, né? Qual que é a probabilidade de escolher um aluno que utiliza bicicleta ou, tá? Pessoal, o ou aqui, ele vem então da união, né? Enquanto o e aqui era a intersecção, o ou aqui é a união. Então, agora eu tenho que escolher um aluno que... Ele tá falando assim, ó, qual que é a probabilidade, então, da bicicleta, né? A pessoa vai de bicicleta ou, né, união, é uma mulher. Então, qual que é a probabilidade de acontecer o evento B, mais a probabilidade de acontecer o evento M? Pessoal, aí eu vou ter que olhar se existe pessoas que vão de bicicleta e são mulheres, se ocorre os dois ao mesmo tempo. Se ocorrer os dois, né, se ocorrer a intersecção, eu tenho que tirar, então. Eu tenho que tirar a intersecção de B e A. A probabilidade de acontecer o B, de alguém ir de bicicleta, então, são 30 pessoas que vão de bicicleta, tá? Então, é 30, só sempre dividido por 200, né, que é o total. A probabilidade de ser mulher, a gente já até fez, né, 95. 95 dividido por 200. Só, o que eu tenho que olhar agora? Eu tenho que tirar a intersecção, porque senão eu vou estar contando duas vezes, né? A pessoa que anda de bicicleta, que tem mulheres também. E ao contrário também, tem mulheres que vão de bicicleta. Então, eu tenho que tirar a intersecção. A intersecção vai ser, então, as mulheres, né, que andam de bicicleta, que vão de bicicleta, que é essa daqui, ó. São 15 mulheres, então eu tenho que tirar menos 15 de 200. Só se eu for juntar aqui, então aqui embaixo vai ficar 200, né?
Então, 30 mais 95, 125, com menos 15, 110, né? 30 mais 95, menos 15, 110. 110 dividido por 200 dá 0,55, ou 55%. Bom, então com isso a gente fez da letra A até a letra D. Pessoal, aqui são as probabilidades simples. A segunda questão é sobre a probabilidade condicional, tá? Pessoal, a probabilidade condicional, vou colocar a fórmula aqui para a gente relembrar, né? A probabilidade condicional sempre ela é relacionada a dois eventos, tá? Então, a gente fala assim, qual que é a probabilidade de acontecer o evento A, sabendo que o evento B já aconteceu? Então, eu tenho um evento que já aconteceu. Qual que é a probabilidade de acontecer o evento A? Na parte de cima dessa fórmula é a intersecção, né, de acontecer o evento A e o evento B, dividido pela probabilidade de acontecer o evento B. Bom, então vamos lá na letra A. Pessoal, a condicional, eu acho que é a parte mais, sei lá, difícil aí, não sei, dependendo como que tá escrito o exercício, é saber qual evento que já aconteceu e qual que ele tá perguntando, tá? Esse daqui eu achei que ficou bem simples, esse exercício. A gente já fez durante as aulas uns exercícios que estavam mais elaborados, a parte do português aí eu falo, né? Até a gente poderia até estar se confundindo aí qual evento que já aconteceu e qual que ele estava perguntando. Bom, aqui ele está perguntando então na letra A, qual que é a probabilidade de o aluno aí utilizar carro, sabendo que é um homem? Pessoal, o que já aconteceu aqui, né? Essa pessoa aqui já é um homem, né? Então, vamos falar lá, vamos colocar lá. Então, ele está querendo saber o seguinte, qual que é a probabilidade, então, da pessoa vir de carro, né? De ser carro aí, sabendo que eu já tenho aqui que é um homem. Pessoal, nesse momento, a coluna das mulheres estão excluídas. A condicional sempre vem com essa ideia. Lembra quando eu falei para vocês do exemplo do bingo, né? Ah, eu tô com o número 10. Aí quem vai lá, né, quem tá sorteando aí os números, fala assim, olha, saiu um número maior que 30. Pessoal, quem tá com o número 10 não tem chance nenhuma de ganhar. Quem tá com 10, com 15, quem tá com 29, só vai aí ter a probabilidade de ganhar quem tá com um número maior que 30. Percebe, pessoal, que a condicional, no final, ela limita. Então, aqui, quando ele disse assim, qual que é a probabilidade de um aluno utilizar o carro sabendo que é um homem? Quer dizer, não é uma mulher, sabendo, então já aconteceu que é um homem. Então, a gente vai lá. Como que a gente vai lá buscar na nossa tabela? A gente vai ter que calcular a probabilidade, então, de ser os dois. Então, de vir de carro e ser homem, dividido aqui pela probabilidade, então, de ser homem, tá? Pessoal, esse aqui eu acabei já começando o exercício, mas seria legal que eu passar pela tabela de probabilidades antes, tá? Mas aqui a gente vai fazer assim mesmo. Agora eu já comecei. Então, qual que é a probabilidade de carro e homem e depois a probabilidade de homem, tá? Pessoal, então a probabilidade dele vir de carro e ser homem, então eu tenho que ir na linha do carro e fazer aí a conexão com o homem. Então, são 40. Então, 40 dividido por 200. E depois aqui a probabilidade de ser homem, acho que são 105, né? São 105. 105 dividido por 200. Pessoal, se eu colocasse esses números ali direto também dariam certo, tá? Mas eu vou fazer de probabilidade, que foi o jeito que a gente foi fazendo aí durante as aulas. Então, 40 dividido por 200 dá 0,2. E 105 dividido por 200 dá 0,52. Então, aqui é 0,2 dividido por 0,525. Então, 0,2 dividido por 0,525 dá 0,3809, ou aí, né, 38,09%. Na letra B, ele pergunta assim, né, qual que é a probabilidade de um aluno ser mulher, sabendo que ele utiliza ônibus? Pessoal, o que eu já sei agora? Sabendo que ele utiliza ônibus. Então, eu quero saber, né, qual que é a probabilidade de ser uma mulher, sabendo aí que essa pessoa vem de ônibus. Já aconteceu que é o ônibus.
Então, é a probabilidade, então, de ser os dois. Mulher e ônibus, né? Dividido pela probabilidade só de vir de ônibus. Porque eu vou lá na linha, né? Mulher. Vou até apagar aqui, senão tá ficando meio... Mulher e ônibus. 50, né? Aqui, ó. Mulher e ônibus. E depois eu tenho que pegar o total de ônibus, que vai ser 80, tá? Então, vai ser 50 dividido por 200, dividido por 80 por 200. Pessoal, o total de ônibus era 80 lá, tá? Depois vocês olham com calma aí. 50 dividido por 200... 50 dividido por 200 dá 0,25. 80 dividido por 200 dá 0,4. Então, aqui vai ser a probabilidade, então, a intersecção, dividido pela probabilidade aqui do ônibus. Então, é 0,25 dividido por 0,4. 0,25 dividido por 0,4 dá 0,625 ou 62,5%. Então, eu vou para a próxima aqui, eu vou trocar de cor, a letra C. A letra C, ele pergunta, qual que é a probabilidade de utilizar moto, sabendo que o aluno, que é aluno e mulher? Sabendo que o aluno é mulher, eu acho, tá escrito errado aí, né? Sabendo que o aluno é mulher, tá? Então, a gente já sabe que é uma mulher, de utilizar aí moto. É isso mesmo, né? A moto, sabendo que é uma mulher. Vai ficar 2 M's aqui, hein? Vou colocar M-O e M só. Moto e mulher. Então, eu tenho que ir lá na parte de cima, vai ser a probabilidade, então, de ocorrer os dois. Então, ser moto e ser mulher. E na parte de baixo é só a probabilidade de ser mulher. A probabilidade de acontecer os dois, na verdade o número ainda, né? Então, é moto e mulher, são 10. Então, a probabilidade de ser moto e mulher são 10 dividido por 200. E a probabilidade da mulher, a gente já tinha feito aí, né? A probabilidade da mulher são 95 mulheres? 95 mulheres. 95 de 200. 95 de 200. Então, aqui vai ser 10 dividido por 200. 10 dividido por 200, 0,05. E 95 dividido por 200, que é 0,47. 0,47. Ô, saco. 47,5. Então, aqui é 0,05 dividido por 0,475. 0,05 dividido por 0,475. 0,105. Ou 10,5%. A última, né? Qual que é a probabilidade de ser homem sabendo que utiliza bicicleta? Então, só esse aqui eu vou fazer mais direto, hein? Ó, vou pegar aqui a cor verde, senão não vai... Vou pra próxima ali, já fiz bastante nesse aqui, ó. Então, ele tá perguntando, né? Que... Já até esqueci. Ser homem, já sei que... Sabendo... qual é a probabilidade de ser um homem sabendo que ele vai de bicicleta? Então, já aconteceu que essa pessoa vai de bicicleta. Qual que é a probabilidade de ser homem? Só na parte de cima, então, é a intersecção das duas. Então, eu tenho que ir lá, homem e bicicleta.
homem e bicicleta é 15. É 15, depois tem que pegar o total de bicicleta, que é 30. Então, a probabilidade de homem e bicicleta são 15. Então, 15 de 200. E a probabilidade da bicicleta são 30. 30 de 200. Então, aqui vai ficar 15 de 200. 15 de 200, que é 0,0075 e de 30, que seria o dobro, né? 0,15. 0,075 dividido por 0,15 dá 50%. Colocar 0,5 e depois eu coloco 50. 0,5 ou 50%. Bom, pessoal, por último não, né? Penúltimo aí agora é o teorema de Bayes, né? Só o teorema de Bayes aí a gente sabe que ele é semelhante, né, à condicional, só que ele é a posteriori. Então, ele parece a condicional, na verdade o raciocínio dele é exatamente o mesmo, mas é um pouco mais difícil aí de achar, né? A gente nunca vai achar de cara aí ele. Bom, esse exercício aqui até parece que foi um que a gente fez na sala, tá? Então, acho que ele vai estar bem próximo aí. Uma clínica aí realiza exames para detectar uma doença. 3% da população aí tem essa doença. O teste acerca 95% dos casos positivos e 90% dos casos negativos. Então tá, uma pessoa vai e realiza o exame e deu positivo. Qual é a probabilidade aí que ela realmente aí esteja a doença, né? Só aqui, ele tá falando, só pra gente entender qual é a pergunta que ele tá fazendo, ele tá falando assim, né? Essa pessoa aqui, né, ela foi lá e ela fez o exame e deu positivo. Qual que é a probabilidade aí dela estar realmente doente, tá? Pessoal, percebe que o teste aqui, como ele erra, né, ele acerta e erra, então, quer dizer, pode ser um falso positivo. Então, é isso aí que ele tá perguntando aí. Então, deu estar aí, né, de eu ter feito o teste, né, ter dado positivo e eu realmente estar doente, tá? Pessoal, aqui eu particularmente acho mais fácil aí a gente pensar pela árvore, tá? Mas eu vou fazer aqui dos dois jeitos. Pessoal, se eu for pensar pela árvore, que eu tenho que entender como que são aí as subdivisões. Pessoal, a primeira coisa, né, essa população tem uma população que é saudável e tem uma população aqui que não é, né? Então, ele fala assim, ó, que 3% tem a doença, então 97% não tem. Então, se eu for pensar, né, inicialmente aqui, pensa, né, pessoal, essa bolinha aqui teria 100%, aí daqui que acontece, né, tem as pessoas que estão doentes, tem as pessoas que estão saudáveis. Então, dessa aqui, né, de 100 aqui, 0,03 aqui estão doentes, e 0,97 estão saudáveis. Acho que o exercício tinha colocado D barra, que eu vou deixar como S mesmo. Aí, o que acontece, né? Se essa pessoa estiver doente, então ela tá doente. Aí, ela vai lá e faz o teste aí desse exame. Pessoal, esse teste, ele nunca vai... Ó, você tá doente, ela vai comprovar que realmente você está doente. Não. Ele acerta aí, né? Ele acerta, né? 95% dos casos positivos. Então, quer dizer... se eu tiver doente, então ele vai acertar aí, né, 95% dos casos. E aí ele também erra, que é o 0,05, tá? Aqui, pessoal, no saudável, né, aí ele fala assim, né, o teste acerca 20% dos casos negativos. Então, se eu não tiver aí, né, com a doença, né, então eu não tenho, deixa eu pegar o vermelho aqui. Então, eu tô aqui, né, nessa população aqui, quer dizer, ele vai acertar aí, né, ele vai dar certo aí, né, que realmente eu não estou, né, com 90%, e ele erra aqui com 10%. Ai, que susto. Bom, pessoal, a divisão, então, do exercício é exatamente isso, tá?
Esse exercício, particularmente, é um exercício que a gente tem que pensar um pouco, porque, na verdade, essa parte de baixo aqui que mora o problema, né? Pessoal, a primeira coisa aqui, né? Para eu saber isso aqui, eu tenho que saber aqui, né? Qual que é, então, a probabilidade aí de acontecer esses positivos, tá? Então, pensa qual que é esse caminho aqui. Só esse caminho é esse que ele tá perguntando, né? Ó. Então, ó, esse caminho, ele vem daqui, né? Então, ó, quer dizer, esse positivo, no primeiro momento, ele vem daqui. Quer dizer, uma pessoa aí que tá doente, faz o teste, comprova aí que ela realmente está doente. Só que agora, esse positivo também vem do outro lado. Porque começar esse teste erra, pessoal, uma pessoa saudável, quando ela errou, vai falar que ela tá doente, sendo que ela não tá doente. Da onde que vai ser aqui, né? Vai ser aqui, né, pessoal, ó, esse raminho aqui, ó. Porque, ó, essa pessoa, 97% da população é saudável, só quando ela faz o teste aqui, ok, se realmente tá saudável. Esse outro ramo aqui, não, esse aqui você tava saudável, o teste errou. Então, é este que é o ramo aqui que ele tá perguntando para nós. Se eu fosse fazer só pela árvore, pessoal, sempre na parte de cima é a pergunta, só que a gente fala que tá ao contrário, né? Porque, ó, pensa, se eu for seguir o fluxo dessa árvore aqui, é uma pessoa doente, aí da gente comprovar que ela tá doente. Ele pergunta o contrário. Mas na parte de cima é sempre o que ele tá aí, sempre o que tá perguntando aí o exercício. Doente, né? Uma pessoa doente dar positivo. Acho que eu falei saudável. Então, seria o quê? Seria esse 0,03 vezes o 0,95. Embaixo, pessoal, a gente tem que pegar a probabilidade da onde vem aí esses testes positivos. Pessoal, o positivo sempre ele vem da onde aqui, né? Da parte do numerador. Mais aqui da onde, né? Mais aqui quando ele errou, né? Então, seria aqui esse 0, deixa eu só pegar. Vou pegar só na mesma ordem ali para não confundir vocês. Do 0,97 vezes o 0,10. Bom, se eu fizer essa conta aqui, acho que vai dar 0, deixa eu ver aqui, pelo meu gabarito dá 0,20. 0,03 vezes 0,95, ó, na parte de cima aqui, dá 0,285. Na parte de baixo vai ser esse 0,285 mais esse 0,97 vezes 0,10, que é o 0... pessoal, acho que dá para entender, né? 0,097. Só em resumo aqui, vai ficar 0,0285 dividido 0,0285 mais 0,97. Isso aí mesmo. Então, é 0,2270, ou aí 22,70%. Então, pessoal, eu tenho 20% de chance aí de eu realmente estar doente, tá? Só pensa, né? Eu já até comentei no dia que eu passei esse exercício, a população que está doente é uma população baixa, né? São 3% contra 97%. E se a gente fosse até... Se vocês até quiserem jogar números nesse exercício, também dá certo. Por exemplo, vocês colocarem lá 100 pessoas, 97 doentes e 3 saudáveis, e ir dividindo aqui, você também chega nesses 22%, tá? Às vezes até de uma outra forma um pouco mais clara. Pessoal, se a gente fosse pensar aqui pela teoria, né, do teorema aqui, seria essa fórmula aqui, tá? Que a gente vai chegar aí no mesmo resultado. O teorema seria assim, né? Então, eu tô perguntando o seguinte, qual que é a probabilidade, então, né, de uma pessoa estar doente aí, sabendo que ela está com o teste aí, deu positivo. Na parte de cima, eu tenho que fazer a probabilidade de acontecer o D, né,
vezes aí a probabilidade de ter acontecido os dois. Não, peraí, só para não confundir vocês aqui. É a probabilidade de acontecer o D mesmo, tá certo? Vezes a probabilidade de acontecer eles trocados, né? Seria aí de ter positivo, de eu estar doente e dar positivo. Na parte de baixo é a probabilidade, então, de acontecer o positivo. Pessoal, o que acontece do positivo, né? O positivo, a gente tem que lembrar da probabilidade total. A probabilidade total, eu tenho que buscar de tudo que vem o positivo. Então, o positivo, ele vem da pessoa que está saudável, quando ele errou, né? E do próprio aí da pessoa que está doente. Então, esse P+, aqui, ele vai ser, então, exatamente a parte de cima. Mais o quê? A probabilidade, então, de acontecer aí de quem tá saudável. Vezes o quê? A probabilidade de acontecer, então, esse erro aí. Deixa eu só ver aqui como que o enunciado colocou, para eu também não confundir tanto vocês. Pior que a letra aqui que fica estranha, né? Mas seria aqui, ó, se a gente fosse pensar, a probabilidade, então, dele estar saudável, mais aqui a probabilidade dele estar aí com um falso negativo, vou colocar, tá? Então, seria esse raminho aqui. Depois vocês pensem aí de um jeito, tá? Então, é isso aqui. Tá? Então, tem que acontecer isso aqui. Então, essa que é a fórmula, tá? Na parte de cima, a gente fala que é a probabilidade que ele pergunta, mas trocado uma probabilidade condicional. E na parte de baixo é da onde vem aí todas as probabilidades aqui no caso seria o positivo. Bom, o último exercício, ele começa lá, agora vai ser de distribuição normal. O peso de pacotes aí produzidos por uma fábrica segue uma distribuição normal, com um peso médio aí, né, com uma média igual a 500 gramas e um desvio padrão igual a 20. Então, pessoal, esse produz aí um pacote, não falou que era, né? Então, tem 500 gramas e um desvio padrão de 20. Então, os pacotes aí pode ter 520 ou pode ser 480. Qual é a probabilidade de um pacote pesar menos que 420, tá? Só esse exercício aqui eu até achei legal, porque desse jeito que vai ficar essa curva, acabou que a gente não fez na aula. Então, eu sempre faço a curva e vou lá, né? Coloco no centro da minha curva é a média aqui é 500. O desvio padrão a gente não usa, né? E eu tenho que entender a pergunta, né? Então, ele tá perguntando assim, ó, de pesar menos que 520. Pessoal, parece bobo, né? Mas eu tenho que saber aqui qual lado aqui da curva com 520 tá, mas vocês são espertos, ele tá aqui, né, ó. 520 tá aqui. Ele tá perguntando, então, qual que é a probabilidade aí da gente pegar um pacote aí, ele tenha menos, né, que 520. Pessoal, aqui a probabilidade vai ser alta, né, tá? Pessoal, aqui ele vai passar a curva, né, ó, porque todo mundo que tá menor que 520, tá todo mundo aqui indo aí pro lado esquerdo. Bom, o que eu faço, né? Essa aqui é a distribuição que a gente fala em X, eu tenho que fazer a distribuição em Z. Só façam aí o desenho, não economizem. O desenho em Z aqui fica igual, né? Ó. Então, agora a média vira 0 e eu tenho que ver, então, esse 520 aqui. Então, eu tenho que usar a fórmula lá. A fórmula nossa é o X menos a média dividido aí pelo desvio, tá? O nosso X aqui na letra A é o 520, menos aqui a média, que é o 500, dividido pelo desvio, que é 20. Nossa, aqui vai dar... Ah, não, achei que ia dar 1. Não, vai dar 1. (520) menos 500 dividido por 20. Dá 1 mesmo. É que eu acho que nunca deu, o meu também nunca deu inteiro. Então, esse 1 aqui, o que eu tenho que achar? Na tabela. Então, eu vou aqui na nossa tabela. Quando ele é 1 inteiro, ele vai ser aqui, né? Ó. 1 inteiro. É esse carinha aqui.
Então, é esse 34,13. Então, a probabilidade de 1 então é 0,3413. Pessoal, agora é a hora que a gente aí que tem que pensar, né? Lembra que a curva aqui, o que ela encontrou aqui para nós? Do 0 até o z, quem que é meu z, né? O meu z é 1, né? Acabei de fazer ele aqui, ó. Do 0 até o z é 1. Essa área aqui em verde é o 0,3413. Pessoal, aí agora a gente tem que comparar. Esse desenho que ele encontrou é exatamente o desenho que eu tô lá? Não, mas tá quase, né? Então, ó, o que eu sei? Que do 0, que seria da minha média 500 até o 520 é o 34, quem que eu tenho que descobrir? Falta descobrir isso aqui, ó. Pessoal, isso aqui a gente descobre pela lógica. O que a gente sabe? A média, ela divide exatamente na metade dessa curva. Então, o que eu vou ter aqui? Vou precisar somar, né? Vou precisar somar o meu 0,34 com o meu 50% aqui da curva. Então, somando aqui, vai ficar, então, 80,13%. Fechou? Pessoal, a letra B, ele pergunta aí qual que é a probabilidade de pesar entre 480 e 510. Eu faço o desenho sem preguiça. A minha média é a mesma, né? Então, é 500. Pessoal, agora eu vou ter Z1 e Z2, tá? O meu Z1, vou pegar o primeiro, tá? 480. Pessoal, 480 tá pro lado esquerdo. Então, esse cara aqui é o 480. E o outro aqui é o 510. E esse aqui é o 510. Tá? Bom, então vamos lá. Então, a primeira coisa aqui, eu já sei que esse carinha aqui vai ser o 0. A média sempre é o 0. Então, eu vou fazer o meu Z1 e o meu Z2. Então, o meu Z1, pegando a mesma fórmula lá, é 480 menos 500 dividido por 20. E depois vai ser 510 menos 500 dividido por 20. Aqui vai ficar 0,5. Vou fazer o de cima. Então, o próximo vai ficar 480 menos 500 dividido por... Vai ficar menos 1 também, né? Menos 1. Então, tá. Pessoal, então aqui, né, o 480, ele virou o menos 1 e o outro virou o 0,5. Pessoal, o menos 1, ele vai ser exatamente igual ao 1, tá? Na tabela, que a gente acabou de fazer aqui, ó. Então, vai ser esse 0,34. Vou trocar as cores aqui, tá? Vou colocar de azul aqui, o Z1 aqui é o azul. Então, esse daqui é 0,3413 e o Z2 é 0,5. 0,5 é 0,1915. Vou deixar ele em vermelho mesmo. 0,1915. Ah, pessoal, sabe que eu errei, né? Não desenhei aqui na do X quem eu queria. Só ele falou que era entre, né? Entre 480 e 510. Então, era tudo isso aqui. Pessoal, o que é a minha curva quando eu transformei em Z? Quem que ela achou? Pessoal, ela achou exatamente quem eu queria, né? Só que eu preciso juntar aí os dois, né? Então, ó, percebe? Do 400 até 480, ela achou esse 34. E do 500 até o 510, ele achou esse 0,19. Então, se eu somar aqui esse 34 e 13, então, a minha probabilidade, então, vai ser 0,3413 mais o 0,1915. Vamos fazer 0,3413 mais 0,1915. 0,53. Então, aqui fica 0,5328.
por último aí, qual que é a probabilidade de a gente encontrar o pacote ele pesar mais que 510? Então, a gente tem a mesma curva. Aqui é o 500. Ele quer 510? Isso que eu falei errado? 540. 540. Então, ele quer saber de ser mais que 540. Então, esse final aqui, a gente fala que é o final da cauda, tá? Só, então, a gente tem que calcular, então, o Z. Então, o nosso X aqui está sendo 540 menos 500 dividido por 20. Aqui vai ficar 40, né, dividido por 22. 2.0. 2.0 é esse 0,4772. Então, ele é o 0,4772. Aí a gente tem que desenhar outra curva. Só esse daqui eu vou desenhar pra cima, tá? Só por causa do espaço aqui. Esse aqui. Então, a gente sabe que aqui era o 0, aqui é o 0, é o 2, né? E a gente sabe que ele queria essa partezinha aqui, né? Se eu for olhar para a curva de baixo, só o que que acontece? Ele me deu trocado aqui, né? Na verdade, a tabela sempre vai do 0 até o Z. O meu Z tá valendo 2, então ele deu essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é esse 0,4772, que é o que eu não quero. Percebe que eu quero a verde, que é do ladinho. Como que eu acho a verde? É só eu tirar de 0,50. Eu sei que a curva inteira vale 0,50, eu já tenho aquele 0,47. O 0,4772, 0,5 menos 0,4772 dá 0,02. 0,0228. Só que esse aqui é bem baixinho a probabilidade, né? 2%. Bom, e é isso. Era isso mesmo, até a letra C. Tchau, tchau, pessoal.